Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Mais uma vez, retorno essa tribuna política para falar de assunto de interesse do povo brasileiro, do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, ontem, no plenário do Senado Federal, foi aprovado o texto básico, portanto, o texto condutor principal, protagonista da reforma da Previdência Social. Meus amigos e minhas amigas, isso mais do que uma conquista foi um feito do parlamento. Esse parlamento de 2019, que é naturalmente mais renovado e muito melhor do que o anterior, pois o presidente Temer fez a sua parte tentando aprovar. Mas os mercenários que compunham o parlamento para votar em algo de interesse do Brasil, de interesse nacional, queriam ministérios, queriam presidência e diretoria de empresas e de agências reguladoras, de institutos. Meus amigos e minhas amigas, eram efetivamente esses parlamentares de antes de 2019, um grupo de assaltantes mercenários que saíram do parlamento. O povo brasileiro percebeu o nível, o tamanho do equívoco de ter votado neles para o parlamento e enxotaram-nos. Por isso, o parlamento atual de 2019 está de parabéns. Por quê? Porque atendeu ao reclamo, ao anseio do povo brasileiro para resolver o problema da Previdência Social. Naturalmente, a reforma que foi feita, que foi votada, não é a panaceia, mas já é um grande passo para ajudar na solução do problema, trazendo confiança dos investidores nacionais e internacionais para a economia brasileira. Um grande passo, é tanto que a Bolsa de Valor brasileira lá de São Paulo tem batido recordes. E isso baseado na certeza que eles tinham e têm da reforma da Previdência Social. Eu acompanhei e militei no parlamento por 40 anos. E vi outras tentativas de reforma da Previdência, todas elas infrutíferas. Tivemos uma no período Fernando Henrique Cardoso, que por um voto de um parlamentar aqui do Distrito Federal não foi feita. Por um voto de um irresponsável que não pôde, não quis avaliar a importância do acerto de contas da Previdência. Por isso, por um voto aqui do Distrito Federal, caímos nessa situação vexatória. Estamos aí na iminência de uma insolvência praticamente absoluta, porque vai recorrer a quem? Ao FMI para pagar aposentado, pensionista, folha de pagamento. Isso não existe. E para um país como o Brasil, rico como o Brasil, que arrecada mais de 1 trilhão,
de reais por ano. É a sociedade mais quintada do mundo, vamos dizer assim. Não existe no mundo um país da dimensão do Brasil que tribute a economia como se faz aqui no Brasil. Meus amigos e minhas amigas, então, o texto aprovado ontem no Senado, que será promulgado pela mesa do Senado e da Câmara, não tem que passar pelo crivo de mais ninguém. Foi uma vitória do povo brasileiro. A esquerda esperneia, dizendo que muita gente foi prejudicada, mas eles tiveram a oportunidade aí, em 16 anos de governo, de desgoverno, tiveram a oportunidade de fazer a reforma da Previdência, porque na época tinham prestígio, tinham popularidade, mas não tiveram a vontade, não tiveram a grandeza de colocar uma emenda da Previdência para valer a ser votada no Congresso Nacional. Não fizeram. Por isso temos que louvar o presidente Temer, o ex-presidente Temer, e o seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que mandaram um texto para o Congresso perto desse que foi aprovado. Também temos que dar crédito dessa aprovação ao presidente Jair Bolsonaro, que fez de tudo para aprovar essa emenda. Fez de tudo, só não fez o troca-troca de cargos por voto. Isso aí, eu sou uma testemunha da política brasileira, testemunha viva e acompanhante de tudo, durante 40 anos no Congresso. Isso nunca aconteceu. É por isso que eu estou hoje otimista com a aprovação dessa emenda e que as coisas no Brasil, a partir desse momento, materializa-se o início de uma recuperação efetiva do Brasil, de uma recuperação econômica e social efetiva do Brasil. Bem, da verdade, ainda temos outras reformas a ser feitas. A reforma tributária, a reforma política, a reforma administrativa, temos que ainda trabalharmos muito para resolver os problemas. Mas a aprovação da emenda da Previdência já foi uma iniciativa, já foi um tempo. É um exemplo, e o exemplo arrasta. Essa que foi a emenda mais difícil, porque atinge a todos os brasileiros, todos os trabalhadores brasileiros, diz respeito à reforma da Previdência. E foi aprovada. Agora acredito eu que a reforma tributária, que mexe mais no andar lá de cima econômico, não teremos tanta dificuldade para aprová-la. A reforma administrativa, teremos uma grita geral. E a reforma política, que vai atingir a reforma partidária, também teremos muita resistência, porque o fundo partidário e o fundo eleitoral
são hoje fonte de recursos cobiçadas por todos os partidos políticos, e aqui no Brasil, como falei na mídia anterior e outras, temos quase 40 partidos. Todos usurários de olhos arregalados e com as mãos estendidas, com as garras afiadas, para pegar o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Dois fundos desnecessários. Dois fundos desnecessários que retiram o dinheiro necessário para acudir às situações deficitárias na área social. Por que que esses fundos, por que que o Tesouro Brasileiro vai alimentar os já pançudos, como diria a senadora Heloísa Helena? Por que que o Tesouro Brasileiro vai alimentar essa gente que já são privilegiadas desde o nascimento? Minha gente, nós temos no Brasil que fazer muito ainda. Mas garanto que a reforma da Previdência, essa economia que irá se realizar durante 10 anos, de 800 bilhões de reais, aliás, de 800 bilhões de reais, é muito importante. É muito importante, porque no Brasil só se vê o Tesouro Brasileiro ser lesado por corrupção, por renúncia fiscal, por sonegação. Tudo se faz nesse país para diminuir o poder econômico do Brasil, do Tesouro Brasileiro, do povo brasileiro. É por isso que houve essa engenharia, desde o descobrimento do Brasil, essa engenharia patrimonialista, que perdura desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, o Amazonas, o Pará, a Roraima, o Amapá, o Brasil como todo, o Maranhão. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil já era para ser uma potência tipo a China, os Estados Unidos. Nós temos potencial econômico para tanto. Não temos naturalmente lideranças genuínas que amem o Brasil ou que queira colocar o Brasil em um patamar de liderança lá nas alturas, no ápice, no vértice da pirâmide de poder do mundo. Não existe essa ambição aqui dentro. Vejam, aquele rapaz lá da Coreia do Norte fez o mundo se curvar a ele. E vejam aqui o Brasil com medo ali dos mísseis da Venezuela, com medo, Isso me deixa triste, envergonhado. Como é que um país como o Brasil vai ter medo de um país faminto como é a Venezuela? Pois bem, o Brasil caladinho está com muitas coisas. Fala só que lá na Venezuela a democracia está sendo desrespeitada, mas o Brasil tinha que se impor, teria que se impor. Outra coisa que eu não engulo até hoje foi o sequestro da Petrobras ali na Bolívia. Um país que não enfrentaria com êxito nem
a Polícia Militar do Piauí. E o Brasil engoliu, entregou a nossa refinaria, aliás, lá na Bolívia, com medo na época das ameaças de Hugo Chávez, também, diga-se, da Venezuela. Meus amigos, nós temos que ter aqui no Brasil um exército profissional, temos que dominar a tecnologia do enriquecimento do urânio, fazer nossa bomba atômica e não ligar para que os Estados Unidos pensem que a Europa, qualquer outro. Temos o exemplo da Índia, do Paquistão, agora da Coreia do Norte, são potências nucleares e que não pediram licença a ninguém para desenvolver sua indústria nuclear. Por que o Brasil assinou covardemente o Tratado de Proliferação Não Nuclear? Com medo dos Estados Unidos encostar aqui na costa brasileira e invadir o Brasil. Mas nós temos que ter vergonha na cara. Tínhamos que puxar nossa peixeira e encarar os mísseis americanos. Porque eles não são lá essas coisas corajosas, não. Não são mesmo. No Vietnã apanharam e agora apanham e se curvam para a Coreia do Norte, se curvam para o Irã e assim se curvam para qualquer um que se mostrar musculoso, forte, no cenário bélico internacional. Meus amigos, de forma que eu até desviei um pouco aqui a conversa, mas retorno à reforma da Previdência. É efetivamente uma injeção de ânimo, não só para a economia, mas para o governo brasileiro. Tenho certeza que os estados e os municípios serão incluídos na PEC paralela. Quero aqui, nesse momento, parabenizar e louvar o relator da emenda da Previdência no Senado, o grande estadista, o senador Tasso Gereissati, que procurou aparar as arestas, ouvir a todos e fez uma equação, desenvolveu uma equação e resolveu da forma mais salutar possível para o Brasil. Está de parabéns o senador Tasso Gereissati. Aquele menino também que preside o Senado, Davi Alcolumbre, também tem se portado de forma louvável, ouvindo, agindo, segundo um equilíbrio muito louvável, que não esperávamos isso dele, porque é ainda muito novo, de um estado lá do Amapá, uma pessoa sem, vamos dizer, sem o hábito de lavourar a macropolítica, mas tem se portado de forma muito apropriada na presidência do Senado. Davi Alcolumbre também merece o crédito, muito crédito, na aprovação da emenda da Previdência Social. E sem esquecer a batalha travada na Câmara dos Deputados pelo presidente da Câmara atual, o senhor Rodrigo Maia. Meus amigos e minhas amigas, vamos para frente. Eu estou otimista. Nessa tribuna política eu falei muitas outras mídias sobre a emenda da Previdência, às vezes até cético quanto ao êxito, mas hoje eu estou feliz e alegre com a aprovação dessa emenda
e a promulgação que virá logo aí uns 15 dias pela frente. Não é? Assim nós esperamos. Então, foi para falar dessa aprovação da emenda da Previdência que procurei expressar essas palavras. Palavra de ânimo e de grande esperança no Brasil, hoje, amanhã e sempre. Retornarei, meus amigos, para falar de assunto importante novamente, em outra oportunidade, com a graça de Deus, se assim Ele permitir. Muito obrigado.